tal. Tem a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, tá? Tem que leite de magnésia, hidróxido de magnésio, utilizado para acidez estomacal, né? Para tratar a acidez estomacal. Tem o leite de alumina, né? Que é o hidróxido de alumínio, também para tratar desses casos. Bom, então tem diversas bases que a gente utiliza no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso dia a dia. Vamos para os conceitos, né? As bases são compostos formados por metais ligados à hidroxila. Então eu tenho um metal da tabela periódica, qualquer um, ligado à hidroxila, a OH, né? Aquela moléculazinha de OH, aquele íon, né, de OH. Bom, vamos para as características. Como eu falei, as bases são formadas por metal mais OH. Se eu tenho esse grupo aqui, OH, que é um grupo formado por ametais ligado a um metal, eu tenho um composto iônico, né? Eu tenho metal mais ametal. Então, são compostos iônicos. Logo, as bases vão ter características de compostos iônicos. Quais são essas? Sólidos, a temperatura ambiente, altos pontos de fusão e ebulição, né? Aquela formação do retículo cristalino. Eles dissociam em água, né, em solução aquosa, conduzem a eletricidade em solução aquosa, né, depois liberam os íons. Tá? Então, eles têm essas características dos compostos iônicos, com exceção de uma base, que é o hidróxido de amônio, a base formada pelo íon amônio. Tá? Essa base é molecular, porque o íon amônio não é um metal, não é formado por metal. Então, essa base é molecular, tá? Formada por ligações covalentes apenas. Então, tem características dos compostos covalentes. Tá? Se liga aí. Bom, classificações, né? As bases se classificam quanto à quantidade de hidroxilas que ela possui. Bom, se eu tenho uma hidroxila, eu tenho uma monobase, duas, uma dibase, três, uma tribase e quatro, uma tetrabase, tá? Então é só analisar aqui, ó, hidróxido de sódio, monobase, de ferro 2, dibase, tribase, tá? Só contar quantas hidroxilas você tem, que aí você vai dizer se ela é mono, di, tri ou tetra. Força, ponto importante aqui. A força da base. O que é a força de uma base? É o quanto ela dissocia. É o quanto ela libera esse OH no meio. O quanto ela libera o OH no meio. Se ela libera muito OH, ela dissocia muito. Logo, ela é forte. Se ela libera pouco, ela vai ser ou moderada ou fraca. Tá? Como é que eu posso analisar isso? Para ficar mais fácil, você pode analisar a família na qual o metal que forma a base pertence. Então, pela família, você vai conseguir dizer se aquela base é uma base forte ou uma base fraca. Tá? Por exemplo, metais da família 1A formam bases fortes. Tá? O hidróxido de sódio é uma base forte, dissocia muito. Metais da família 2A, né, os alcalinos terrosos, eles formam bases moderadas. Alguns ali são fracos, mas a gente costuma chamar que formam bases moderadas ali. O resto, tabela periódica todinha, o resto, forma bases fracas. Tá? O hidróxido de amônio também é uma base fraca, dissocia pouco. Tá? Bom, nomenclatura. A nomenclatura das bases é bem tranquilo, gente. É hidróxido de nome do metal. Acabou. Então, aqui é sódio, né? Hidróxido de sódio. Simples, para qualquer metal. Caso você tenha metais que possuam dois NOx, né? Variáveis NOx, como é o caso do ferro, você tem que distinguir qual é aquela base. Ou seja, eu estou utilizando qual ferro? O ferro de inox 2 ou o ferro de inox 3? Então você tem que distinguir. Você vai distinguir adicionando o número referente ao NOx desse metal em romano. Então aqui eu tenho hidróxido de ferro 2, porque o NOx desse ferro é 2. Aqui eu tenho hidróxido de ferro 3, porque o NOx desse ferro é 3. Tá? Outra forma de dar o nome é você colocando no final, né, do nome do metal a terminação ico ou oso. Ico é para o maior NOx. Oso é para o menor NOx do metal. Ferro tem NOx 2 e 3. 2 é o menor. Então aqui é o hidróxido ferroso. 3 é o maior. Então aqui é o hidróxido férrico. Tá? Por exemplo, chumbo. Né? Chumbo tem NOx 2 e 4. Se for 2, que é o menor, eu tenho o hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso. Se for 4, que é o maior, eu tenho o hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido plúmbico. Certo? Então essas são as características principais aí das bases. Lembrando da principal, da mais principal das principais aí, característica, que é a capacidade de neutralizar ácidos. Nunca esqueçam disso, tá?
Isso é muito importante para que vocês analisem, principalmente em questões de vestibulares e Enem, saber que as bases neutralizam muito os ácidos. Joia? Valeu, galera!